Olá, está começando mais um Produtor Quer Saber. Hoje você acompanha uma palestra da Superintendente de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra, realizada durante a segunda edição do programa Diplomatas no Campo, que acontece essa semana em Brasília. Alunos da turma 2015 e 2017 do Instituto Rio Branco foram recebidos na sede da CNA para um ciclo de palestras sobre agropecuária e comércio exterior. Uma iniciativa para aproximar a realidade do campo dos profissionais que vão representar o Brasil nas negociações internacionais. Vamos à palestra. Em especial, uma pergunta que eu queria fazer só para a gente começar. Quantos dos senhores que vêm do meio do rural, vêm de famílias de produtores rurais? São poucos sempre. É a nossa realidade aqui também, dentro da CNA. Vocês vão ver que muitos dos nossos próprios técnicos vão se formar, mas são pessoas que tiveram uma formação urbana na cidade, então não conhecem o campo. A verdade é essa, a gente não conhece, a gente precisa conhecer. Porque, como o doutor Daniel falou, é do campo do Brasil que está vindo a riqueza que está gerando para o Brasil hoje, né? É a nossa grande pauta de exportação, mas muito mais que isso é quem gera emprego no Brasil. Nós estamos em um ano de crise e, como ele disse, a gente aqui na CNA tem notícia boa para falar, porque a gente tem números positivos que vêm da agricultura e da pecuária. Mas precisamos conhecer mais esse setor até para poder defendê-lo, não só lá fora, mas também aqui dentro do desconhecimento que existe no próprio país sobre o nosso setor, né? Bom, então, o que a gente faz aqui na área internacional da CNA? Tá? Eu vou falar muito rapidamente sobre a CNA, porque esse slide, inclusive, o doutor Daniel já mostrou, então vocês já conheceram o nosso sistema, como a gente funciona, a capilaridade que a CNA e o sistema Senar têm, eu acho que esse é o mais importante, né? 5 milhões de representados, é muita gente. Isso aqui é, rapidamente, a missão da CNA, que é de defender os interesses do produtor rural e de promover o desenvolvimento econômico e social do setor agropecuário no Brasil. Aqui é como funciona a contribuição sindical e o quanto que a CNA fica do sistema de contribuição que é pago. Essas apresentações, acredito que serão todas compartilhadas com vocês depois, então vocês podem ficar com elas, a gente não tem nenhum problema, né, com isso. Tudo isso aqui a gente fez já pensando mesmo que vocês possam ter essas informações para o futuro, né? E também essas informações são disponíveis no site da CNA. Tá? Bom, a nossa superintendência. Aqui é rapidamente falando sobre a balança do agro. A gente está falando aqui de grandes números, vocês vão ter 3 dias de apresentações sobre muitos temas interessantes, né? Eu acho que, para quem tem que conhecer o agro, vocês vão ter sobre Código Florestal, mudanças climáticas, questões fundiárias, que são questões chaves, e também setoriais, né? Sobre as nossas principais cadeias e as cadeias de exportação. Mas aqui a gente queria dar alguns dados gerais da balança de 2016, como que a gente fechou. Então, o agro foi responsável por 85 bilhões em vendas, tá? Com um superávit de 71 bilhões, ou seja, a gente importa muito menos do que a gente exporta no agro. Há espaço, muita gente pergunta, o agronegócio brasileiro quer abrir negociações, né? O agronegócio brasileiro é agressivo, mas o agro está preparado também para abrir o mercado? A gente acredita que está. É claro que é sempre duro e a gente tem que negociar, porque o nosso produtor tem uma condição de apoio do próprio governo que é muito menor do que da maioria dos nossos competidores, principalmente quando a gente pensa em União Europeia e Estados Unidos. A condição do produtor rural na União Europeia e nos Estados Unidos de apoio, principalmente questão de subsídios e todas as formas de apoio doméstico que esses países têm, aqui a gente nem sonha com esse tipo de ajuda ainda, né? Então, as nossas linhas de apoio doméstico são ínfimas comparadas com esses países. Portanto, a gente está lá concorrendo, né, com eles em situação de igualdade, mesmo estando produzindo em situação de desigualdade, né? É porque nós somos muito eficientes, por isso que a gente consegue concorrer. E isso é que precisa ser dito, e a gente precisa ter essa defesa lá fora, e por isso que a CNA tem uma parceria muito forte, né, com as missões e as representações do Brasil lá fora. E, nesse aspecto, por exemplo, na OMC, a gente tem uma parceria constante nas negociações, né, porque a gente sempre tenta levar a posição do setor privado para essas negociações. E a gente apoia a continuidade, não apenas na OMC, mas também junto com outras associações de representantes do setor privado em outros países, para a gente conseguir construir posicionamentos conjuntos que subsidiam o nosso governo e também o deles, né? Então, aqui vocês veem dados gerais da nossa balança, vocês veem a grandiosidade do agro perto, né, de outros setores.
Claro que vocês vão perceber que existe uma tendência de queda, por exemplo, de 2015 para 2016, mas isso é fruto da crise, não só nacional, mas também de uma redução das exportações. Vocês vão ter uma palestra muito mais detalhada em seguida, né, com um economista que vai falar sobre todos esses dados, o Renato Conchon, que é o nosso economista aqui da CNA. Ele vai falar para vocês, vai explicar com detalhes todas essas mudanças, né, do cenário. Aqui, gente, são a lista dos nossos principais produtos de exportação. É importante a gente notar que, apesar do Brasil ser um grande exportador, muito daquilo que a gente produz, a gente consome. Então, por exemplo, na carne, a gente exporta muito de carne bovina, mas a gente consome quase 80% de tudo que é exportado, tá? De tudo que é produzido, quer dizer. Então, assim, nós somos grandes produtores e também exportadores da maior parte dos produtos. Tem alguns produtos, como café e açúcar, que a gente tem um índice de exportação muito maior, tá? Mas, para grande parte deles, a gente acaba consumindo mesmo internamente. Então, isso acaba mudando também um pouco aquele mito que existe de que o Brasil, se fizer um acordo comercial com qualquer outro país, ele vai inundar aquele país de produtos. Isso não é verdade, porque a gente consome boa parte do que a gente produz e porque a gente exporta para muitos destinos. Então, não tem como, não é porque você firmou um acordo aqui que todo produto que você produz vai para aquele país exatamente, porque a gente já tem compradores que são acostumados a comprar o produto brasileiro, que não vão deixar de comprar de uma hora para outra. Portanto, você não vai deixar um mercado que já é certo, que você já tem, só porque você firmou um acordo com outro mercado, né? Então, a gente tem que ampliar, diversificar, mas é claro que existe espaço para tudo isso. Então, aqui você vê a grandiosidade dos números do Brasil. O nosso principal destino de exportação é a China, isso todo mundo já sabe, né? União Europeia e Estados Unidos em segundo, mas a gente tem grande interesse em outros mercados também. A atual negociação com o México, ela é uma negociação que a CNA está botando como prioridade, por quê? Porque o México, a gente já tem um acordo do Brasil com o México, e é um acordo que praticamente não envolve nenhum produto do agro, o atual, e essa renegociação, a gente espera que consiga abrir novas linhas para o agro poder exportar para o México, ainda mais ante esse novo cenário aí mundial, né? Então, além disso, o Japão, a Coreia do Sul, que também são dois mercados importantíssimos para o Brasil e que nós exportamos ainda muito pouco do agro para esses países, pouco perto do que a gente poderia exportar, tá? A nossa área, ela se baseia em 3 áreas, né? A área de inteligência, de negociações e de cooperação internacional. Então, dentro dessas áreas, a gente tem 2 projetos que a gente chama de transversais, que é o projeto Interagro e o projeto de intercâmbio Agro Brasil. O Interagro começou no ano passado. O que ele é? Ele é um projeto de capacitação de produtores rurais para exportação. Como vocês sabem, a nossa exportação ela é feita no Brasil, para a maior parte dos produtos, através de trades. A gente exporta, em grande parte, commodity, né? E elas são feitas através de trades. Não é o produtor rural que exporta diretamente. Isso é um problema? Não, não é problema nenhum, né? É bom que seja assim, a gente está exportando, está gerando riqueza para o Brasil. Mas a gente poderia crescer e exportar de outras formas? Sim, principalmente para aquele médio produtor rural, que é quem a CNA quer fortalecer. Ele poderia, sim, começar a exportar diretamente através de cooperativas e produtos com maior valor agregado. Produtos que a gente poderia encontrar nichos para esses produtos que já passariam, inclusive, por um beneficiamento, por uma primeira etapa de agroindústria. A gente tem que pensar novas formas de exportar, não reduzindo, nem sendo contra a exportação de commodities, porque esse não é o objetivo. As commodities elas geram riqueza também, mas a gente aumentando o nosso leque de produtos, né? Acho que essa que é o grande filão que a gente ainda tem para aumentar no Brasil. Então, pensando nisso, a CNA fez o Interagro, que é um projeto em parceria com as federações dos estados, para exatamente capacitar produtores em cadeias onde falta muito pouco para eles conseguirem começar a exportar. Eles já têm a qualidade, já têm o processamento, mas falta aquele pulo, porque exportar não é algo tão simples, né? Você tem que ter um conhecimento, ferramentas de gestão adequada para conseguir ganhar esses novos mercados. Então, esse é o projeto que a gente está apostando muito esse ano, junto com a Apex Brasil. E nele também estão participando o MAPA e o MIDIC. E aí, é claro que o MRE também está junto, né, porque está junto com a Apex. Além disso, a gente tem um programa de intercâmbio Agro Brasil. O que é esse programa? Nós estamos convidando os adidos agrícolas presentes aqui em Brasília. Nós temos um monte de embaixadas aqui. A gente está convidando 35 delas, que são consideradas mercados muito importantes para os produtos do agro,
para conhecer 2 regiões produtivas do Brasil, conhecer a fundo, né? Vão passar 5 dias de imersão, conhecendo o nosso sistema de grãos, plantio de grãos, produção de grãos e pecuária no Mato Grosso do Sul. Então, vão conhecer diversas fazendas lá e vão entender toda a nossa questão ambiental, rastreabilidade na pecuária, vão verificar em loco mesmo toda a qualidade do produto brasileiro. E também vão fazer uma visita no Vale do São Francisco para conhecer fruticultura. Fruticultura vem crescendo as exportações de frutas no Brasil, é um setor que tem um impacto social altíssimo, né? Quem precisa de dados sobre o impacto social da agricultura no Brasil, se vocês estudarem a fruticultura, vocês vão ver que é um setor que emprega muita gente, capacita, tem grande impacto na região do Vale do São Francisco, mas também no estado do Ceará, que são grandes produtores, nós somos grandes exportadores, por exemplo, de melão. Então, esse é um setor que tem realmente mudado a realidade de regiões, às vezes, muito, muito pobres, né? E é relativamente recente essa revolução, né, das frutas. Então, é algo que a gente tem que conhecer mais e investir, que esse realmente está aí um setor que a gente pode explorar ainda muito mais o Brasil. Imagina, com todas as nossas características, a gente teria como ainda estar aumentando muito mais. Então, a gente tem esse programa com os adidos, e a ideia do programa é não apenas que eles conheçam, mas também que a gente consiga ter uma parceria, que eles saibam a quem procurar quando tem dúvidas, e que a gente consiga fazer esse contato mais próximo para poder trabalhar mais e achar tanto os interesses deles aqui, que eles têm também interesses de, muitas vezes, exportar produtos para o Brasil, a gente conhecer esses interesses e trabalhar com eles como a gente apoiar também esses pedidos, mas os nossos nos países também respectivos de cada adido. Além disso, gente, a gente tem uma parte de inteligência comercial que a gente busca produzir informações que ajudem vocês, né? Que ajudem o governo, que ajudem os tomadores de decisão no momento de negociar, de abrir os mercados que o setor do agro tem interesse. Então, recentemente, o mais recente foi o estudo sobre a TPP, que a CNA lançou semana passada. Por que a gente lançou mesmo com a decisão do presidente Trump de não aderir à TPP? Porque esse estudo ele mostra claramente uma tendência de que o Brasil perderia mercados em vários setores em que ele é competitivo no agro, caso o acordo entrasse em vigor, e isso mostra que a gente tem que negociar, né? Por isso que a gente quis lançar da mesma forma, porque ele manda uma mensagem muito forte sobre a necessidade do país se abrir para novos acordos comerciais. Como que a gente perderia espaço caso a gente mantivesse uma política de isolamento comercial, né? E, além disso, a gente teve também um estudo muito importante sobre o impacto das políticas agrícolas dos Estados Unidos e da União Europeia. Aqui a gente está falando do Farm Bill e da PAC, né? Como que esses subsídios dados eles influenciam, sim, e eles impactam as nossas exportações fortemente. E aqui a gente não está falando só do subsídio à exportação, pagamento direto para o exportador, mas também do apoio doméstico, porque quando o produto ele recebe apoio, como a União Europeia faz com a PAC, e depois esse produto, no final, vai para a exportação, acaba indo parar na exportação, ele está concorrendo no mercado com um produtor como o brasileiro, que não recebe apoio nenhum, né? E que muitas vezes tem que cumprir com obrigações, como as impostas, por exemplo, pelo Código Florestal, que não existe nenhum pagamento direto, enquanto na União Europeia, qualquer nascente que você tiver na sua propriedade, você recebe subsídio para manutenção da nascente, né? Se você tem uma área florestal na sua propriedade, você recebe subsídio para manutenção daquela área florestal. No Brasil, não. Então, a gente acha que tem que cumprir as regras aqui, mas também precisamos conhecer que estamos fazendo algo muito além do que os nossos competidores fazem. Tá? Bom, e, além disso, a gente tem boletins específicos analisando questões pontuais, como, por exemplo, o embargo à Rússia. Quando começou o embargo à Rússia, a gente foi analisando, fazendo análises periódicas sobre os impactos e oportunidades para o agronegócio brasileiro. Tá? E também análise de inteligência sobre estudos e avaliações de estudos setoriais. Um exemplo recente, a questão a Direção-Geral do Comércio da União Europeia lançou uma análise, né, da PAC, da Política Agrícola Comum, fazendo uma análise de como que do impacto dessa política agrícola comum diante das suas finalidades. A política tem uma finalidade, o dinheiro foi usado, agora eles fizeram uma análise do impacto. A gente
fez um resumo dessa análise, indicando os principais pontos, né, para que o nosso tomador de decisão aqui no Brasil saiba, por exemplo, que a política agrícola comum europeia não está atingindo as finalidades ambientais a que ela se destina, né? Então, eles não cumprem com as finalidades ambientais que eles mesmos se propuseram a cumprir. E isso não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o documento da União Europeia. Então, a gente faz análises e faz highlights desses estudos para que as pessoas efetivamente consigam saber, porque é um documento de 400 páginas, né? Às vezes, alguns pontos importantes como esse passam desapercebidos. Então, a gente tenta buscar isso e trazer as principais informações para facilitar o trabalho do governo. Bom, gente, aqui a parte de cooperação internacional, acho que o doutor Daniel já falou bastante. A gente tem uma instituição como o Senar, que é incrível e que faz um trabalho incrível de formação do produtor rural, e tem muito espaço para cooperação. Então, dentro da nossa área, a gente busca essas cooperações em duas modalidades. Pode ser em países, em outros países, com o Senar fornecendo serviços, só que precisa ter alguém financiando esse tipo de modalidade de cooperação. Por quê? Como o doutor Daniel falou, quem paga o Senar é o produtor rural brasileiro. Ele tem uma necessidade tão grande de capacitação que é muito difícil você justificar e fazer essa capacitação em outro país sem ter nenhum benefício para o produtor rural brasileiro, né? A gente precisa conectar esses benefícios. Então, mas também existe uma modalidade de pagamento de cooperação para alguns fundos, como, por exemplo, fundos ambientais, né? Principalmente relacionados a mudanças climáticas, que querem capacitar o produtor nacional à adoção de outras tecnologias. A gente também pode fazer isso, né, com essas instituições. Então, nós temos conversas com várias instituições, tanto multilaterais, quanto também fundos nacionais, como do Reino Unido, do Japão e outros países. Bom, aqui, gente, na área de negociações internacionais, a gente achou interessante botar um slide para que vocês possam entender como nascem as posições que a CNA adota. Então, assim, você tem uma negociação com o México. Não sou eu, né, nem a minha equipe que vai dizer, nossa, nós temos interesse em negociar soja com o México, né? A gente faz uma discussão setorial. Após essa discussão setorial, a gente elabora um documento com linhas básicas de acordo com a nossa com oportunidades que a gente entende que há para aquele mercado, faz um pequeno estudo de oportunidades antes, e a gente vai discutir com as comissões nacionais, tá, e câmaras setoriais, que são as comissões nacionais formadas dentro da própria CNA. Então, elas estão aqui com produtores discutindo, a gente insere o tema na pauta, e esse tema vai ser discutido, então, pelos produtores que estão nessa reunião, para verificar exatamente oportunidades e, principalmente, gente, pelo seguinte, quando a gente faz uma negociação internacional, a gente pede mercado, mas a gente tem que abrir mercado, né? E, na hora da abertura, nunca é fácil, porque vocês vão ver muito bem, quem for acompanhar negociações, todo mundo quer abrir, né? Mas ninguém quer abrir o seu mercado. Não, o meu setor sempre é sensível, né? Então, essa é sempre a discussão, ela não é nunca uma discussão fácil. Então, você tem que mostrar os ganhos para o setor antes de entrar numa negociação. Os ganhos de longo prazo, né? O que pode acontecer, quais são as perspectivas para aquele setor, quem vai perder. Isso tudo tem que estar claro, senão a gente não consegue entrar em negociação nenhuma nunca, né? Então, essa parte, a gente tem que fazer essa conversa próxima com o setor, conversar com o governo, e o governo também tem que vir conversar com o setor. É muito importante essa parte, porque quando o governo vem conversar com o setor, é que você vai ter aquela proximidade maior, inclusive para ter a segurança de que o setor vai continuar apoiando aquelas negociações mais para frente, né? E aí, depois disso, que a gente vai lançar documentos de posição, depois de ter uma conversa, de fato, com o setor, tá? E esse documento de posição, ele é compartilhado e, muitas vezes, é o documento que o próprio que a gente gosta quando o governo usa aquele documento, né, para subsidiar a sua posição. Então, nós, claro, construímos a nossa posição apenas com base no agro. O agro e a indústria, em muitas negociações, têm posições muito divergentes, né? Mas vocês vão reparar, ao longo, trabalhando com o setor do agro, que, em geral, nós somos assim a vanguarda, né? Então, assim, é do agro mesmo que vai sair a pressão para negociar, né? E é assim que a gente gosta de acreditar, e esperamos que continue sendo, porque, com o crescimento econômico mesmo do setor, é o que a gente vem acreditando que é o futuro do Brasil, são as indústrias também baseadas na agricultura, né? Bom, aqui são a agenda de negociações para 2017, as prioridades que a CNA, algumas eu já falei para vocês, Brasil, México,
Mercosul, União Europeia, tomara que esse ano desenrole, né, uma negociação que está aí parada há tanto tempo. Mercosul-EFTA, recém-lançada, né, e que, enfim, a gente está muito curioso para saber como vai ser, porque países altamente protecionistas na área agrícola e negociando com o Mercosul. Então, vai ser algo assim, muito interessante de acompanhar. Japão e Coreia do Sul, que também são dois mercados bastante protecionistas no agro, mas que fizeram uma grande oferta na TPP, né, que abriram realmente seus mercados para produtos agrícolas na TPP. Se a TPP não vai adiante, por que o Brasil não pode entrar aí e tentar suprir com esses produtos, que são produtos que eles abriram, são produtos que a gente produz e exporta, sabe? Então, por que nós não podemos fazer uma oferta boa também para o Japão e para a Coreia, né, para que a gente consiga avançar com eles? Ainda são conversas exploratórias com esses dois, né? Não teve um lançamento ainda oficial. Bom, aqui a rodada de Doha e temas agrícolas. A CNA acompanha com carinho, apesar da pouca evolução, né, das negociações da OMC. Esse é um tema muito caro para a gente. Esse ano, com a ministerial sendo em Buenos Aires, a gente voltou assim, com força total, acompanhando essa negociação. É uma prioridade para a CNA, em especial o que eu falei para vocês, né, de apoio doméstico e acesso a mercados. A gente entende que ainda tem muito espaço para negociar acesso a mercados também no OMC. A CNA tem uma série de estudos sobre picos e escaladas tarifárias para produtos do agronegócio. Nós estamos lançando agora Estados Unidos, e mês que vem a gente termina, vai lançar a Coreia do Sul, e aí a gente acaba, vão ser 5, a União Europeia, China, Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul. E nesses estudos mostra claramente que a gente ainda tem muito a negociar em tarifas, sabe? Nós somos muito prejudicados com picos e escaladas tarifárias para os produtos do agro. Portanto, existe espaço de negociação, sim, para acesso a mercados, pelo menos na perspectiva do Brasil. E do setor privado, é claro, né? E apoio doméstico, então, nem se fala, porque, como já conversamos aqui, a situação, a gente concorre, né, em total situação de desigualdade com os europeus, os americanos, os japoneses e todos os demais, que têm grande apoio doméstico e a gente não tem nenhum. E não é que a gente queira ter também, a gente quer que ninguém tenha, né? A gente quer concorrer realmente nas leis, né, do livre mercado, não é que a gente quer aumentar aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente ainda tem muito espaço para aumentar se a gente quisesse dentro das regras do OMC. Mas não é essa a questão, não é extrapolar as regras, é simplesmente que todos tenham a mesma condição de igualdade na competição, né? Estamos investindo, então, junto com o setor privado da Argentina e do Uruguai, em especial, para consolidar uma posição conjunta para essas negociações. Também temos conversas avançadas já com a Austrália, Nova Zelândia, Canadá, que são grandes exportadores agrícolas e que têm interesses comuns, né, com o Brasil nessas negociações. Então, o setor privado tem tentado fazer a sua parte, né, se mobilizar e, enfim, criar posições que sejam favoráveis a todos. Agradeço, gente. Essa era uma breve apresentação. Eu espero que, nos próximos dias, eu sei que vocês vão ter um contato maior com as cadeias, vocês vão estar acompanhados por assim, excelentes técnicos da CNA, pessoas que realmente entendem muito do setor, que vocês vão ter, assim, acho que dificilmente outra oportunidade de estar com pessoas tão qualificadas quanto essas que vocês vão encontrar aqui nos próximos dias para cada setor. São especialistas, assim, do mais alto nível. Então, aproveitem, sabe? Perguntem, façam contatos, e quando estiverem já na atuação de vocês, não importa onde, a gente tem muito contato com o MRE aqui em Brasília, é muito importante o contato que a gente tem, e não importa a área, porque não é porque vai trabalhar na DPB que vai conversar com a CNA, não, vai trabalhar com o meio ambiente, vai trabalhar com direitos humanos, todas as áreas passam por agricultura ou pecuária. Então, a gente, com certeza, tem que ter um contato próximo, né? A CNA está aberta para vocês, venham, perguntem, mandem e-mail, telefonem, usem o máximo de informação que a gente tem aqui. A nossa intenção é realmente ter sempre uma proximidade muito grande, né, do setor com os senhores. Muito obrigada.